Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 159 da prova do Enem 2019, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 159 é uma questão de probabilidade. E como todas as questões de probabilidade no Enem, essa aqui também foi considerada difícil no TRI do Enem. Mas não é uma questão impossível da gente fazer, ela é uma questão bem bonitinha, inclusive. Galera, então fica comigo até o final que a gente vai conseguir revisar tudo que está sendo pedido aqui e não esquece de dar o like aí embaixo também. Vamos lá então ver o que a gente consegue aprender na questão 159. O dono de um restaurante, situado às margens de uma rodovia, percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Então, até esse ponto aqui, a gente pode fazer um desenho para representar a nossa situação, para ficar mais fácil de entender a questão. Desenhei aqui a rodovia, o restaurante e a placa que o dono do restaurante já colocou. Beleza? Então, quando os motoristas passarem por aqui, eles vão olhar a placa aqui e vão lá comer no restaurante. Então, o dono do restaurante pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Galera, 1/2 é 50%. Então, o que essa frase está nos dizendo aqui é que a probabilidade de um motorista ver a placa, quando ele passar pela frente, essa probabilidade é 50%, ou seja, é 1/2. O enunciado usou o verbo perceber, né? Mas eu vou colocar ver aqui porque é menos letras, é melhor pra gente. E olha só, o que a gente tem que saber deduzir dessa informação aqui? Quando o motorista passa pela placa, a probabilidade de ele ver é 50%. E qual que é a probabilidade de o motorista não ver a placa? Bom, se a probabilidade de ver é 50, a probabilidade de não ver é o que falta para chegar a 100%, porque só existe duas hipóteses, ou ele vê ou ele não vê. Então a soma das duas probabilidades de ver e de não ver tem que dar 100%. São probabilidades complementares. Então se a probabilidade de ver é 50, a probabilidade de não ver a placa é quanto falta para chegar a 100%, ou seja, é o mesmo 50%, é o mesmo 1/2. Se a probabilidade de ver fosse 60, a de não ver seria 40, né? Quanto falta para chegar a 100. Mas como é 50, a de não ver é igual. Beleza, então são informações aqui que nós guardamos, vamos continuar lendo o enunciado. Então, com isso, após a autorização do órgão competente, o dono do restaurante decidiu instalar novas placas. Lembrando que ele já tinha uma e ele vai instalar mais agora, ó, com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia. De maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. Então o dono do restaurante vai instalar novas placas. Vamos colocar aqui então umas plaquinhas a mais de outra cor para representar as placas novas. Como eu não sei ainda quantas placas o dono do restaurante vai instalar, eu coloquei aqui 4, mas eu coloquei esses 3 pontinhos aqui para indicar que é uma quantidade indefinida ainda. Então vamos dizer que no final das contas nós tenhamos N placas, já para ter uma incógnita, né, já que a gente está falando de matemática, já para ter um valorzinho aqui indicado. Só que o dono do restaurante não vai sair colocando placa à la vontade, ele não vai colocar infinitas, não, ele tem uma regra. A regra é essa aqui, ó. Ele vai colocar um monte de placa até chegar nessa probabilidade aqui, ó. Até a probabilidade do motorista que passar por esse monte de placa, a probabilidade de enxergar pelo menos uma das placas tem que ser mais do que 99%. Daí a questão pergunta então, qual a quantidade mínima de novas placas? Essa aqui foi pegadinha também, ele não quer saber a quantidade total, ele só quer quantas novas placas a gente precisa colocar para atingir essa regra. Essa aqui é a regra que vai definir a quantidade de placas. Então, olha só, para a gente entender o que está sendo pedido aqui, vamos fazer um exercício mental rapidinho aqui no meio, olha só.
Vocês concordam comigo que existe a possibilidade de um motorista passar aqui por esse monte de placa e não enxergar nenhuma placa? Ou seja, enxergar zero placa? Existe, né? Existe a possibilidade dele estar ouvindo música, ele estar conversando com o passageiro, ou então ele está olhando para o outro lado, ou ele está prestando atenção no tráfego aqui. Pode estar acontecendo um monte de coisa e ele não enxergou nenhuma. Então botei aqui, ó, existe a possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, existe a possibilidade de um motorista passar pela rodovia e ver zero placas. Mas também existe a possibilidade de ele ver uma placa apenas. Também existe a possibilidade de ver duas placas. Também pode ser 3, 4, um monte de possibilidades aqui. E também existe a possibilidade de ele enxergar todas as placas. Então eu coloquei aqui, ó, todas as possibilidades que existem. A questão está dizendo para nós que nós vamos colocar as placas para atingir, ó, a probabilidade de pelo menos uma. Galera, pelo menos uma também pode ser duas, também pode ser 3, também pode ser todas. Então a gente está falando aqui no enunciado que a regra é que a possibilidade, a probabilidade de enxergar ao menos uma, ou seja, ou uma, ou duas, ou 3, seja maior do que 99%. Botei o sinalzinho de maior aqui para indicar que essa probabilidade aqui tem que ser maior que 100%. Então a gente tem que trabalhar com essa probabilidade. Mas galera, é muito difícil calcular tudo isso aqui, ó, porque a gente vai fazer um cálculo comprido. Vai chegar na resposta igual, mas a gente vai ter que calcular a probabilidade de enxergar apenas uma, depois apenas duas, depois apenas 3 e depois todas. Então é um monte de cálculo aqui. Então a gente tem que ter uma jogada, a gente tem que ter um pulo do gato aqui bem interessante, ó. Eu sei que todas as probabilidades aqui, ó, todas as possibilidades somadas resultam 100%. Concorda comigo, galera? Assim como quando eu jogo um dado, qual que é a probabilidade de cair? Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. É 100%, né? Porque eu abrangi todas as possibilidades. Então, quando eu abraço aqui, ó, todas as possibilidades, eu tenho 100%. Então, se a questão está falando que pelo menos uma placa vai ser maior do que 99%, qual que vai ser a probabilidade de um motorista enxergar zero placas? É o que falta desse número para chegar no total, que é 100%. Então, esse cara aqui vai ser 1%. Ó, 99 mais 1 vai dar 100. Só que esse cara aqui é maior do que 99, então ele é um número que cresce. E quando ele cresce, ele diminui esse 1 aqui. Então, na verdade, a probabilidade de ver zero placas é menor do que 1%. Por exemplo, se aqui for 99,2, ou seja, um número maior do que 99, esse aqui vai ser 0,8, um número menor do que 1. Então, vamos trabalhar com esse valor aqui, que vai ser muito mais fácil de fazer os cálculos. Aqui a gente vai fazer cálculos sem fim, galera. Então, nós vamos decidir a quantidade de placas usando essa probabilidade. E esse aqui é o cálculo, então, que vai matar a resolução da questão. Se nós calcularmos isso, a gente acha o valor de n. Vamos calcular, então, ó. Probabilidade de ver zero placas. Galera, para ver zero placas, para o motorista passar aqui e não enxergar nada, ele vai ter que não ver a primeira placa. Qual que é a probabilidade de não ver a primeira placa? É 1 sobre 2. Depois ele anda mais um pouco e ele vai ter que não ver a segunda. A gente sabe que quando tem um e na probabilidade, vira uma multiplicação. Não ver a segunda, probabilidade de novo é 1/2. Depois ele vai ter que e não ver a terceira, e não ver a terceira, e não ver a quarta, e até a última. Opa, botei um 4 aqui não, ó. É um 2. E não ver a última, porque a probabilidade de não ver é sempre 1/2. E como eu vou não ver essa, e não ver, e não ver, e não ver, é tudo multiplicado no total de n placas. Isso aqui é essa probabilidade. E eu quero que isso seja menor do que 1%. Então agora vamos calcular isso aqui, ó, galera. Se eu tenho 1/2 multiplicado n vezes por ele mesmo, eu tenho 1/2 elevado a n. E eu quero que isso seja menor do que 1 sobre 100. Galera, eu tenho uma inequação exponencial. Pode ser que, né, vai ficar um pouco difícil aqui. Mas vamos desenvolver esse cálculo que eu acho que vai ficar um pouquinho fácil ainda, ó. Se eu tenho uma fração elevada a um expoente, eu posso elevar o cara de cima e o cara de baixo. Então vai ficar 1 sobre n, que é 1,
e embaixo vai ficar 2 sobre n. E aqui eu deixo igual. Para ficar mais fácil de fazer essa inequação, eu vou efetuar uma multiplicação cruzada aqui, ó. Eu vou jogar esse 100 que está dividindo, vou jogar para lá multiplicando, e esse 2 elevado a n que está dividindo, vou jogar para cá. Ó, o 100 vezes 1 vai dar 100, e o 2 elevado a n vezes 1 vai dar 2 elevado a n, e o sinal de desigualdade permaneceu o mesmo. Galera, numa inequação, a gente só inverte o sinal de desigualdade se o número que eu estou passando para o outro lado, né, está dividindo, eu passei multiplicando, ou estava multiplicando e passei dividindo, se esse número for negativo, daí a desigualdade tem que inverter. Mas como eu passei o 100, que é positivo, e o 2 elevado a n é positivo também, então a desigualdade permanece a mesma. Agora eu tenho que resolver isso aqui. Galera, fica mais fácil de enxergar essa inequação se nós trocarmos de lado os termos aqui, ó. Colocar esse 2 elevado a n desse lado e esse 100 do outro. E eu posso fazer isso sempre? Sempre, galera, ó. Essa inequação está dizendo que o 100 é menor que o 2 elevado a n. Mas se eu ler essa inequação de trás para frente, eu estou dizendo que o 2 elevado a n é maior do que 100. Então eu posso escrever assim, ó. Essas duas inequações são iguais, mas essa fica melhor da gente entender. Então, ao invés de eu tentar resolver o valor de n agora direto, sei lá, usando logaritmo, alguma coisa, eu vou calcular utilizando tentativa e erro. Por que eu posso usar tentativa e erro? Porque o valor de n é um valor inteiro, é uma quantidade de placas. Então eu vou botando valores de n aqui até achar um valor que faça o 2 elevado a n ser maior do que 100. Já que eu quero a menor quantidade, eu paro no momento que eu passar de 100. Então vamos lá, ó. 2 elevado a 1 é 2, não é maior que 100. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Então, quando eu chego no 2 elevado a 7, é a primeira vez que eu passei, que eu estou maior do que 100. Cheguei no 128. Então, o 7 é o menor n que faz essa inequação ser verdadeira. Então, n igual a 7 é a quantidade de placas que a gente precisa. Mas não tem 7 na resposta, galera. Por quê? Porque eu só quero a quantidade de novas placas. Já tinha uma, para ter 7 no total, eu tenho que instalar 6. Gabarito letra delta. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!